Bom, item 14, estamos agora na página 25. Esse período que nós estamos estudando é um dos mais turbulentos da história, que é o período do Papa Inocêncio III. Nós temos falado como esse homem defendeu a violência, né? Então agora vamos falar o ano 1214 da era cristã. Faltam 2 anos para terminar o governo desse homem. Eu comento. Inocêncio foi papa entre os anos de 1198 e 1216. O livro Espelho dos Mártires descreve a Inquisição na Alemanha. Esse livro, eu já falei para vocês, é um livro interessante. Vocês encontram ele na internet, na editora Nova Sião, que é uma editora menonita, que é um grupo de anabatistas que eu vou contar a história dele para vocês. Então veja o que ele diz. Em 1214 da era cristã, o Papa Inocêncio designou um padre para percorrer a Alemanha. Veja que a Alemanha é um país que nós temos falado pouco em termos de anabatistas, né? Agora vai aparecer a história de anabatistas na Alemanha. E prender aqueles que não estavam sendo fiéis à Igreja Romana. Durante 19 anos, este padre e seus auxiliares cumpriram ordens superiores, prendendo e julgando como hereges inúmeros fiéis, para em seguida condená-los à morte. Tritênio diz o seguinte: este inquisidor, Conrado de Marpurgo, costumava julgar os hereges, né, que são fiéis, na verdade, que eles chamam de hereges, da seguinte forma: colocava em suas mãos um ferro vermelho de calor, um ferro incandescente, né? Pegava uma barra de ferro, botava no fogo e botava nas mãos do irmão. Se as mãos sofressem qualquer queimadura, eram encaminhados a um juiz secular para serem sentenciados à morte na fogueira. Bom, então o que acontecia? Quando tinha uma denúncia, olha, teve uma pessoa ali que recebeu até esse batismo desses pregadores leigos que estão andando aí pela Europa, né? Então, diante dessa denúncia, então essa autoridade católica pegava o irmão, botava um ferro quente na mão dele. Se queimasse a mão dele, ele era herege, deveria morrer, né? O comentário prossegue. Trata-se da obra de Marcus Weyers van Bosschoon, autor do livro Nederlands História, impresso em 1649 d.C., na página 23, onde dá o seguinte relato: julgamento por ferro quente. Se uma pessoa acusada de ser infiel à Igreja Romana negasse esse fato, às vezes por medo de uma morte muito cruel, era entregue a um sacerdote encarregado de descobrir a verdade. Como o ferro era entregue na mão do acusado, com isso o ferro vermelho de calor era colocado na mão do acusado, este sendo obrigado a segurá-lo enquanto dava 9 passos. Depois a mão era cuidadosamente envolta num pano e deixada durante 3 dias. Vencido este prazo, a mão era examinada. Havendo qualquer sinal de queimadura, o acusado era condenado. E não havendo nada, absolvido, né? Que julgamento maldito esse, né? Já era uma coisa que eles já faziam para condenar, né? O historiador prossegue. Que inquisição mais cruel! Esses homens não estavam tentando apenas os homens, mas Deus também. Em Mateus 4,7, o próprio Jesus manda: não tentarás o Senhor teu Deus. Outro julgamento por água quente. Também era utilizado um caldeirão quente de água fervente. O acusado era obrigado a enfiar sua mão até o cotovelo, para assim determinar se era inocente ou não. Este procedimento chamava-se antigamente Ketelvang, na Holanda e especialmente na Frislândia, né? Frislândia é uma região da atual Islândia,
Não, nomes de países naquela época eram diferentes, né? E o julgamento por água fria. Para este mesmo fim, utilizava-se água fria e devidamente consagrada dos rios e canais. O acusado era jogado na água. O corpo era observado para ver se boiava ou afundava, isto indicando a culpa ou inocência. Tá bom? Se ele afundasse, ele era condenado. Ou seja, o irmão tinha que saber boiar, né? Tinha que saber boiar. Sendo que em água gelada, como é que você vai boiar? A historiadora Carolina Lade, em sua obra Luzes Brilhantes em Tempos Sombrios, os valdenses e suas perseguições nos vales do Piemonte, publicada em 1933, diz: teríamos que voltar aos dias dos primeiros cristãos, às perseguições dos cruéis Nero ou Domiciano, para encontrar um paralelo dos sofrimentos desumanos que eram infligidos quase sem interrupção aos valdenses. Se não houvesse testemunho abundante, hesitaríamos em acreditar que as barbaridades que temos para registrar foram realmente perpetradas. Mas tal é o fato inegável. Por um período que se estendeu por mais de 3 séculos, esse povo devotado foi objeto de perseguição incessante, sendo o propósito declarado nada menos que sua completa extirpação. Então veja, essa historiadora ela faz uma comparação boa. A tortura católica era semelhante à tortura do Império Romano. E não tem só essa semelhança, não. Eu tenho falado para vocês o que a Inquisição Católica exige quando ela captura um valdense: que ele se declare adorador do demônio. Aí ele seria morto de forma misericordiosa, normalmente decapitado. Senão ele ficaria sendo torturado. Às vezes as pessoas morriam na tortura. Então, o que o católico fazia com os valdenses era o mesmo que o Império Romano fazia. Por quê? Porque o Império Romano, ele exigia que o cristão adorasse a Júpiter, ou seja, que o cristão adorasse o demônio. E os protestantes vão fazer a mesma coisa. Lá na história das bruxas de Salem, o pastor e os 2 membros da igreja dele que foram presos, eles foram condenados. Teve pessoas que o representante protestante lá falou para ele: olha, se você se declarar adorador do demônio, você será solto. Aí um monte de gente foi declarando adorador do demônio, mas o pastor não iria fazer isso. Então, protestante, católico e a religião romana fazia o mesmo tipo de perseguição com os cristãos. A historiadora prossegue: mas pode-se perguntar, o que deu origem a essas perseguições? O povo, os valdenses não eram um povo leal, não sujeitos a seus governantes, recusando suas reivindicações legais? Pelo contrário, eles eram uma comunidade muito leal e pacífica. Seus governantes e, de fato, seus inimigos admitiram isso em todas as eras. Então, eu vou mostrar caso aí de inquisidor, alguém que matava, e ele descreve esses homens como homens que tinham uma aparência perfeita. Eles só tinham um defeito. Eles diziam que a Igreja Católica era a Babilônia apocalíptica. Era o único defeito deles. O comentário prossegue: não, eles não foram perseguidos por esse motivo. A perseguição veio de fora. E embora descobramos que os valdenses frequentemente sofriam nas mãos de seus príncipes nativos, era apenas quando levados por aquele que não apenas empunhava seu cetro espiritual,
sobre as 7 colinas de Roma, mas diante de quem os príncipes temporais tinham sido compelidos a se curvar e, sem questionar, obedecer. Por que ele falou aqui das 7 colinas de Roma? Porque o Apocalipse diz que a Babilônia apocalíptica está assentada, o seu trono é onde estão as 7 colinas de Roma. E uma das colinas, que é chamada Vaticanos, dedicada a essa divindade chamada Vaticanos, foi lá que a Igreja Católica fez a sua sede. E se você vê uma foto lá dessa sede, lá da Praça de São Pedro, você vê logo um poste ídolo bem no meio da praça. Para ficar bem clara a idolatria, né? Em suma, as perseguições valdenses tinham apenas uma fonte, o poder papal. Uma grande cruzada, como a que havia sido liderada por Pedro, o eremita, para expulsar os infiéis da Terra Santa, foi proclamada contra os hereges. Suas províncias seriam desoladas, suas cidades arrasadas e eles próprios completamente destruídos. Os fiéis por toda a Europa foram convocados a se juntar à causa sagrada para a erradicação da praga herética e a vindicação da verdadeira igreja, né? A verdadeira igreja para eles aqui era, na verdade, da Igreja Católica, né? Tá bom? Então, ou seja, a Igreja Católica, ela deveria triunfar, tá bom? Ela prossegue: estremecemos ao registrar o incentivo que foi oferecido àqueles que entrariam nessa cruzada. Foi-lhes dito que derramar o sangue dos hereges, né, como os católicos chamavam, era lavar seus próprios pecados. Ou seja, se você matar esses valdenses, você está expiando o seu pecado. Veja, e expiaria todos os vícios e crimes de uma vida inteira. Se você passou a vida toda pecando, você quer ter os seus pecados expiados, basta matar um valdense. Se por acaso morressem nessa causa sagrada, eles tinham a palavra do Papa de que no momento da morte encontrariam os anjos preparados para carregá-los para o alto, os portões do paraíso abertos para sua recepção e as coroas e delícias do mundo superior esperando sua escolha, né? Então, essa é uma obra escrita em 1933, sendo que essa obra, por exemplo, ela não tem tradução para o português. Essa é uma deficiência, uma das razões da igreja cristã estar sendo enganada é porque tem poucas obras. A maioria dessas obras que eu estou falando para vocês são obras que eu consigo do inglês ou do francês, mas principalmente do inglês, porque em português nós temos poucas obras falando do sucessionismo, falando dessas igrejas dos valdenses. Alguns casos que eu estou mostrando para vocês são pesquisadores fazendo pesquisa para mestrado, doutorados, e eles resolvem escrever sobre esses anabatistas. Tá bom?